Ela falou: encontrei o cara certo, vou embora com ele. Já termina logo comigo? Não vou enrolar nem tentar suavizar o que aconteceu. Me chamo Sérgio, tenho 25 anos e essa é a história de como meu relacionamento terminou da forma mais fria e humilhante que já vivi. Aquele dia cheguei em casa perto das 11 da noite. Tinha feito um turno duplo no escritório, algo que já era habitual para mim. Trabalho em uma pequena empresa administrativa. Não é um emprego glamouroso nem bem pago, mas era o que tinha e o que, segundo eu, nos mantinha à tona. Lembro que subi as escadas arrastando os pés, com as costas rígidas e a cabeça ainda cheia de números, e-mails pendentes e ligações que não foram feitas. Só queria tomar banho, comer algo e dormir. Quando abri a porta do apartamento, a primeira coisa que vi foi Maia no sofá. Não ouvi música nem a televisão ligada. Vi uma mala grande, daquelas que se usam para viagens longas, apoiada junto à mesa. Estava fechada, limpa, claramente preparada com antecedência. Maia estava de pé com o celular na mão, como se estivesse esperando alguém ou algo. Não disse oi, não disse boa noite, não me perguntou como tinha sido meu dia. Me olhou apenas um segundo e disse com uma voz surpreendentemente tranquila: encontrei o cara certo, vou embora com ele. Podemos terminar? Senti como se o cansaço de todo o dia se concentrasse de golpe no peito. Fiquei parado, ainda com a mochila pendurada em um ombro, sem entender se tinha ouvido bem. Do que você está falando? Foi o único que consegui dizer. Ela suspirou e revirou os olhos como se eu estivesse atrasando algo inevitável. Já, por favor, podemos nos poupar de todo o drama. Estou cansada e só quero ir embora. Essa frase me doeu mais do que esperava. Não porque quisesse gritar ou chorar naquele momento, mas porque para ela tudo parecia um trâmite, como se nosso relacionamento fosse um formulário a mais que tinha que fechar antes de continuar com sua vida. Perguntei por quê. Não me lembro de ter levantado a voz. Na verdade, acho que estava falando mais devagar do que o normal, tentando não perder o controle. Ela cruzou os braços e disse: porque vou embora com o homem certo para mim. Sejamos sinceros, você não tem capacidade de estar com uma mulher como eu. Sou uma garota de gostos caros e com seu saláriozinho no escritório em que está não dá. Vou embora com um cara que tem dinheiro e que realmente me ama. Porque se você me amasse, já teria deixado esse emprego e conseguido um melhor. Cada palavra ficou gravada em mim. Não foi só o que disse, mas a segurança com que disse. Como se tivesse ensaiado esse discurso na frente do espelho. Como se já tivesse me julgado e condenado sem direito à réplica. Senti uma mistura de raiva, vergonha e uma tristeza muito profunda. Respondi quase por reflexo: e você, o que faz? Perguntei. Você está há 6 meses sem trabalhar. Isso pareceu incomodá-la. Franziu a testa e me olhou com desdém. Maia havia deixado seu emprego meio ano atrás, dizendo que não se sentia valorizada e que ia procurar algo melhor. O primeiro mês enviava currículos. Falava de entrevistas que talvez se concretizariam. No segundo mês, as buscas se tornaram esporádicas. No terceiro, já não falava do assunto. No quarto, simplesmente assumiu que eu me encarregaria de tudo. Enquanto ela dormia até tarde, eu saía cedo. Enquanto ela via séries ou saía com amigas, eu fazia horas extras. Nunca joguei isso na cara dela de forma direta porque acreditava que um casal deveria se apoiar nos momentos difíceis. Pensava que era temporário. Aquela noite, no entanto, tudo isso me atingiu de frente. Reclamei com ela. Lembrei que eu havia sustentado o apartamento, a comida, os serviços, até pequenos luxos que ela pedia sem muita consideração. Falei dos sacrifícios que havia feito, coisas que nunca mencionei antes porque me pareciam parte do compromisso. Lembro de ter contado como muitos dias pulava o café da manhã para economizar, como às vezes almoçava só um café ou uma bolacha no escritório para não gastar, como havia deixado de sair com meus amigos porque preferia guardar esse dinheiro por precaução, como havia vendido um videogame que gostava para pagar uma conta atrasada quando ela ainda não encontrava trabalho. Falei de noites em que me deitava com fome, dizendo a mim mesmo que era só por um tempo, de fins de semana em que recusava convites porque não podia justificar esse gasto quando em casa tinha que pagar a internet, a luz, o aluguel. Enquanto falava, percebi algo que me doeu ainda mais. Ela não parecia surpresa, não parecia comovida. Me olhava como se estivesse ouvindo alguém que se queixa de algo que segundo ela era minha responsabilidade. Dentro da minha cabeça, os pensamentos iam e vinham sem ordem. Me perguntava em que momento deixei de ser suficiente, em que ponto meu esforço passou a ser invisível. Me questionava se havia sido ingênuo ao acreditar que o amor se demonstrava resistindo, aguentando, se sacrificando em silêncio. Lembrei de uma vez em particular, uns meses antes. Ela queria comemorar o aniversário em um restaurante caro. Eu sabia que não podia
podia pagar, mas mesmo assim disse que sim. Aquela semana praticamente não comi nada fora de casa. Levava comida de sobra do trabalho ou simplesmente bebia água para enganar o estômago. Aquela noite ela sorria, postava fotos e dizia que tinha sido uma noite perfeita. Eu a sentia cansado, mas convencido de que valia a pena. Enquanto a olhava na minha frente, com a mala pronta e o discurso decorado, tudo isso parecia absurdo. Perguntei desde quando conhecia esse cara certo. Ela não respondeu imediatamente, só pegou o celular, guardou no bolso e me disse que isso já não importava. Ali entendi que acontecesse o que acontecesse depois, aquela conversa não era uma negociação, era uma despedida. Não supliquei, não gritei, não chorei. Me sentei na cadeira mais próxima porque sentia que as pernas não me sustentavam. Pensei em tudo que havia dado, em tudo que havia deixado de dar a mim mesmo e pela primeira vez me senti profundamente cansado. Não do trabalho, mas de tentar ser suficiente para alguém que já havia decidido que eu não era. Maia pegou a mala e se dirigiu à porta. Antes de sair, se virou e disse algo mais, como se quisesse deixar clara sua postura. Não lembro as palavras exatas, mas a mensagem era a mesma. Ela merecia mais e eu não podia dar isso a ela. A porta se fechou e o apartamento ficou em silêncio. Fiquei ali sentado, olhando o espaço vazio onde havia estado a mala, me perguntando como alguém pode ir embora tão convencido de que não deixa nada para trás. Aquela noite chorei. Não há uma forma elegante de dizer isso, nem uma desculpa que faça soar menos patético. Chorei sentado no chão, com as costas apoiadas contra a parede, ainda com a roupa do trabalho. Chorei até os olhos doerem e a cabeça ficar pesada. Me senti estúpido, mas foi assim. Não foi um choro breve nem contido. Foi um daqueles em que o corpo parece se desfazer por dentro. E não foi só aquela noite. Chorei as noites seguintes também. Chorei ao chegar do trabalho. Chorei no banho. Chorei deitado olhando o teto. Às vezes não chorava de tristeza pura, mas de confusão. Me perguntava em que momento tudo tinha se torcido. Como havia chegado a normalizar tantos sacrifícios sem perceber. Me sentia substituível, descartável, como se tivesse cumprido uma função e já não fosse necessário. Tentei escrever para ela, não para implorar que voltasse, mas para entender, para ter algum tipo de encerramento, mas não consegui. Maia me havia bloqueado de todos os lados, e mensagens, ligações, redes sociais. Não existia para mim, como se tivesse apagado meu nome da vida dela com a mesma facilidade com que fechou a porta aquela noite. Isso também doeu. Não só foi embora, mas me eliminou completamente. Não houve explicações posteriores, não houve despedidas tardias, não houve arrependimentos noturnos, nada. As primeiras semanas foram as mais difíceis. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Me surpreendia cozinhando para dois e depois lembrando que já não era necessário. Havia deixado tanto de mim naquele relacionamento que sem ela não sabia bem o que fazer com todo aquele espaço. Pessoal, vocês já passaram por algo parecido? Alguém que te fez sentir que você nunca era suficiente? Deixa nos comentários e não esquece de deixar o like se você está acompanhando essa história. No entanto, algo estranho começou a acontecer durante o primeiro mês sem Maia. Um dia, ao revisar minha conta bancária, notei que tinha dinheiro suficiente. Não dinheiro justo, não dinheiro calculado até o último centavo, mas dinheiro que sobrava. No início pensei que era um erro, que havia esquecido de pagar algo importante. Revisei os recibos, as transferências, as contas. Tudo estava em ordem. Pela primeira vez em muito tempo podia me dar um agrado sem sentir culpa. Lembro de ir ao supermercado e comprar carne sem olhar o preço. Escolhi frutas que antes evitava por considerá-las desnecessárias. Comprei pão fresco. Não era um luxo exagerado, mas para mim foi. Aquela noite comi bem, sem a sensação constante de estar fazendo algo irresponsável. Ali me caiu uma verdade desconfortável, e havia trabalhado como um animal todo aquele tempo para mantê-la e agradá-la. Não só cobria o básico, mas tentava cumprir expectativas que nunca pareciam terminar. Sempre havia algo mais que ela merecia, algo mais que eu deveria me esforçar para conseguir. Durante muito tempo me senti responsável por tudo. Mesmo agora, depois que foi embora, continuava carregando uma culpa estranha. Parte dessa culpa vinha de uma decisão que eu mesmo havia impulsionado. Fui eu quem insistiu para que Maia saísse da casa dos pais para morar comigo. Na época vi como um passo natural. Estávamos juntos há tempo. Dizíamos nos amar, falávamos de futuro. Pensei que tirá-la de um ambiente que ela descrevia como restritivo seria algo positivo. Não medi as consequências reais. Os pais dela não aceitaram bem. Ficaram muito chateados quando ela saiu. Houve discussões, reproches, palavras duras. Ela me contou entre lágrimas que praticamente disseram que se ela fosse embora, deixaria de ser filha deles. Não sei se foi exatamente assim ou se ela exagerou, mas a mensagem ficou clara. O relacionamento dela com a família se rompeu. Isso me marcou profundamente. Senti que de alguma forma a havia deixado sem rede, sem apoio, e por isso fiz tudo o possível para que estivesse bem comigo. Trabalhei mais, gastei mais, cedi mais. Me repetia que era minha responsabilidade cuidar dela porque eu havia sido parte dessa ruptura familiar. Com o
tempo, essa responsabilidade se converteu em uma carga silenciosa que nunca compartilhei com ninguém. O primeiro mês sem ela comi bem. O segundo mês também. Percebi que já não precisava pedir turnos duplos. Podia cobrir todos os meus gastos trabalhando normalmente. Podia dormir mais. Podia chegar em casa sem sentir que devia justificar cada minuto. Ali comecei a ver com clareza algo que antes me negava a aceitar, e Maia havia estado drenando uma parte enorme dos meus rendimentos. Não de forma explícita nem mal intencionada, pelo menos nem sempre, mas fazia. Seus gostos, suas exigências, seu conforto, tudo recaía sobre mim. Sem ela, tudo o que ganhava era para mim. Durante esses meses me foi bem, não de maneira espetacular, mas estável. Comecei a economizar sem me propor. Comprei roupa nova, algo que não fazia há anos. Voltei a sair com amigos. Recuperei hábitos que havia deixado porque não eram prioritários. O tempo passou. Deixei de chorar todas as noites. Deixei de revisar meu celular esperando uma mensagem que nunca chegaria. Sua ausência deixou de doer e começou a parecer simplesmente isso, e uma ausência. Um ano depois da ruptura me sentia bem. Não só melhor, mas genuinamente bem. Havia conseguido algo que antes me parecia impossível. Comprei meu primeiro carro. Não era novo nem luxuoso, mas era meu. Nunca havia podido nem mesmo alugar um sem sentir que estava cometendo uma imprudência financeira. Agora havia feito com minhas próprias economias, sem me endividar, sem pedir ajuda. Lembro de me sentar ao volante pela primeira vez e sentir uma mistura de orgulho e estranheza. Pensei em tudo que não havia feito antes por não poder, quando na realidade podia. Só que meus recursos estavam sempre direcionados a outra pessoa. Minha vida havia melhorado em muitos aspectos. Dormia melhor, comia melhor, trabalhava menos horas e rendia mais. Me sentia mais tranquilo, mais leve. Durante todo esse ano não soube nada de Maia. Não a procurei, não perguntei por ela, não revisei perfis falsos. Nada. Para mim havia desaparecido completamente. E embora soe duro, minha vida avançou sem ela de uma maneira que nunca imaginei possível quando a vi sair com aquela mala. Eu acreditava que perdê-la me destruiria. Aconteceu que perdê-la me devolveu partes de mim que nem sabia que havia perdido. Quando já não pensava nela e minha vida havia tomado um ritmo próprio, Maia voltou a aparecer. Foi um dia comum. Nada especial, nada carregado de significado, pelo menos no início. Era sábado de manhã e fui a um supermercado novo que haviam inaugurado, não muito longe do meu apartamento. Não era o que frequentava sempre, mas havia escutado que tinham boas ofertas por inauguração. Fui com calma, sem pressa, com a lista mental da comida da semana. Era uma rotina que havia aprendido a aproveitar. Percorri os corredores com o carrinho meio cheio, verduras, frutas, coisas básicas. Me sentia tranquilo, até satisfeito. Havia algo reconfortante em fazer compras sem calcular cada moeda, sem aquela pressão constante que antes me acompanhava. Cheguei à seção de frios e embutidos. Esperei minha vez revisando os preços e pensando no que comprar. Quando finalmente me aproximei do balcão, levantei a vista para pedir presunto. A moça atrás do balcão me olhou fixamente. Não foi um olhar profissional nem automático. Foi um olhar aberto, surpreso. Demorou um segundo a mais para reagir. Eu não a reconheci. Usava uma touca de rede e uma máscara que tapava grande parte do rosto. Pensei que talvez estivesse apenas distraída. Então ela falou: Sérgio, é você? Fiquei quieto. Aquela voz, sim, reconheci. Senti um aperto no estômago. Antes que pudesse responder, ela tirou a máscara com mãos trêmulas. Era Maia. Fiquei olhando para ela sem saber o que dizer. Havia mudado, não de forma drástica, mas o suficiente para que minha mente demorasse a encaixar a imagem com a lembrança. Estava mais magra, ou pelo menos mais cansada. Tinha olheiras marcadas e o cabelo preso sem cuidado sob a touca. Não usava maquiagem, ou se usava era mínima. Já não era a imagem polida que eu lembrava. Não posso acreditar, disse. É você mesmo. Não respondi imediatamente. Acho que a senti apenas, mais por inércia que por decisão. Ela saiu de trás do balcão sem pedir permissão a ninguém e se plantou na minha frente. Olhava minhas mãos, meu rosto, como se precisasse comprovar que era real. Meu Deus, sussurrou. Há tanto tempo querendo te ver de novo, mas não tinha coragem. E agora você aparece aqui justamente hoje. Isso é destino, sabe? Justamente estava pensando em você. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Senti um desconforto imediato, uma tensão que subiu pelo peito. Olhei ao redor. As pessoas seguiam com suas coisas, mas a cena já estava chamando a atenção. Antes que pudesse reagir, Maia me abraçou. Foi um abraço forte, repentino. Seu corpo tremia. Fiquei congelado, com os braços rígidos ao lado, sem devolver o gesto. Não sabia o que fazer. Não queria causar uma cena, mas também não queria aquele contato. Você cheira igual à última vez que te vi, disse com o rosto apoiado no meu peito. Adoro seu perfume. Aquilo foi demais. A separei com cuidado, mas com firmeza. Dei um passo para trás. Sim, bom, disse. Foi bom te ver de novo. Se cuida. Peguei o carrinho e me virei para ir embora. Não queria continuar ali. Senti o
coração acelerado e uma mistura de incômodo e ansiedade que não esperava sentir depois de tanto tempo. Não cheguei longe. Maia me pegou pelo braço. Não vá embora, por favor, disse. Só quero que você me escute. Só um momento. Parei. Não por vontade, mas porque não queria armar uma cena no meio do supermercado. Soltei o carrinho e a olhei. Tinha os olhos vermelhos e o rosto tenso. Me arrependo. Começou a dizer sem esperar resposta. Me arrependo de tudo. De como te falei. De como fui embora. De ter te tratado assim. Eu estava errada. Completamente errada. Suspirei fundo. Sentia um nó no estômago. Ela continuou falando cada vez mais rápido, como se temesse que a interrompesse. O cara com quem fui embora não era o que dizia ser. No início tudo parecia perfeito, mas depois mudou. Era um idiota. Me queria em casa o tempo todo. Controlava o que eu fazia, com quem falava. Dizia que eu devia tudo a ele porque ele me mantinha. Baixou a voz, me gritava, me humilhava, engoliu seco, me batia. Fiquei em silêncio, não porque não me importasse, mas porque não sabia o que dizer. Senti uma mistura confusa de coisas, incredulidade, pena, uma raiva distante que não sabia para quem era direcionada. Um dia fui embora. Continuou. Fiz uma mala e fugi. Não aguentava mais. Pensei em ir até você muitas vezes, mas me deu vergonha. Depois de tudo que te disse, depois de como fui embora, não consegui. Explicou que acabou voltando para a casa dos pais, que a receberam, mas sem calor, que o pai foi especialmente duro. Disse que se ia ficar deveria contribuir, que já não era uma criança. Desde então tive vários trabalhos, disse. Em nenhum durei muito. Sempre havia problemas. Sempre terminava demitida ou pedindo demissão. Não era fácil, mas agora, apontou para o uniforme. Agora me aceitaram aqui com a abertura do supermercado. É um novo começo. Eu só escutava, não assentia, não negava. Me sentia fora de lugar, como se estivesse ouvindo a história de outra pessoa. Minha mente estava mais concentrada no desconforto do momento que no conteúdo de suas palavras. Quando ela fez uma pausa, aproveitei. Bom, disse, fico feliz que te aceitaram aqui, de verdade. Se cuida. Voltei a pegar o carrinho. Maia negou com a cabeça e voltou a me deter, desta vez se colocando na minha frente. Não, disse. Por favor, me perdoa. Sei que não mereço nada, mas precisava te dizer. Perdão por ter te menosprezado, por ter te feito sentir insuficiente. Você sempre esteve ali para mim e eu não soube ver. Começou a chorar abertamente. As pessoas já olhavam. Sentia o impulso de desaparecer. Maia, disse com voz baixa mas firme. Me deixe em paz. Ela me olhou como se não tivesse entendido. Minha vida está melhor sem você. Continuei. Não digo isso para te machucar. É a verdade. Estou bem e não quero voltar a mexer em tudo isso. Suas mãos tremiam. Só queria uma oportunidade para consertar as coisas. Sussurrou. Não respondi. Isso já passou. Dei um passo para o lado. Contornei o carrinho e me afastei sem olhar para trás. Senti o coração acelerado, mas também uma clareza estranha. Não satisfação, não vingança, só certeza. Enquanto caminhava para o caixa, soube algo com absoluta clareza. Escutar seu arrependimento não mudou nada do que havia construído sem ela. Depois do supermercado, pensei que ali terminaria tudo, que aquele encontro desconfortável e fora de lugar seria o último capítulo entre nós. Me enganei. 2 dias depois comecei a receber mensagens de um número que não tinha salvo. No início não respondi. Pensei que podia ser publicidade ou alguém errado, mas na terceira mensagem soube que era ela. Era Maia. Não precisou se apresentar. Sua forma de escrever, as palavras que usava, até a maneira como pedia perdão eram inconfundíveis. Disse que lamentava ter me abordado assim no supermercado, que não quis me incomodar, que simplesmente não esperava me ver e se deixou levar pela emoção. Depois vieram as mensagens mais longas, as que eu já conhecia muito bem. Pediu perdão uma e outra vez. Disse que havia refletido muito durante aquele ano, que agora entendia tudo que eu havia feito por ela, que foi injusta, cruel e arrogante, que se envergonhava de suas palavras e da forma como me deixou. Disse que eu sempre fui um homem bom, que nunca deveria ter me menosprezado, que agora havia claramente o valor que eu tinha e que então não soube apreciar. Depois disso chegou a parte que eu esperava. Pediu outra oportunidade. Disse que não esperava que voltássemos imediatamente, que só queria conversar, tomar um café, começar aos poucos, que não buscava que eu a mantivesse nem que carregasse com ela de novo, que agora era diferente, que havia mudado, que a dor a havia feito crescer. Li cada mensagem com calma. Não senti raiva, também não senti satisfação. O que senti foi uma espécie de cansaço profundo, mas não físico, e sim emocional. Um esgotamento que não vem do trabalho nem do esforço, mas de repetir uma história que você já conhece muito bem. Não respondi. A deixei no visto. Não por crueldade, não por castigo, mas porque já não tinha nada a dizer. Tudo importante havia sido dito há 1 ano. Embora naquele momento eu não soubesse. Não precisava explicar porque não queria voltar, nem justificar minha decisão, nem expor outra vez meus limites. Já havia aprendido que nem sempre é necessário fechar uma porta com palavras. Ela insistiu alguns dias mais, mensagens longas, depois curtas, desculpas.
desculpas, lembranças, frases carregadas de nostalgia. Em uma delas disse que sempre havia sabido que eu era o bom, que só havia se deixado deslumbrar por uma ilusão equivocada. Essa mensagem foi a que mais me deixou algo claro: eu já não queria ser o bom para quem se volta quando tudo sai mal. Segui com minha vida. Fui trabalhar, vi meus amigos, dirigi meu carro, cozinhei em casa, dormi tranquilo. Cada vez que via o ícone da mensagem sem responder, não sentia ansiedade nem culpa, sentia distância. E essa distância, longe de doer, me dava paz. O episódio do supermercado aconteceu há uma semana. Poucos dias depois de receber essas mensagens, decidi trocar de número de telefone. Não fiz por medo nem porque pensasse que ela fosse me perseguir, mas porque não queria que existisse a mínima possibilidade de que voltasse a me contatar. Precisava fechar esse canal por completo. Ao trocar de número senti algo muito simples, mas muito claro e alívio. Hoje posso dizer que me sinto melhor. Não só melhor que quando ela foi embora, mas melhor que quando estava com ela. Durante muito tempo vivi convencido de que amar era dar tudo, mesmo quando não recebia quase nada em troca. Pensava que o sacrifício constante era uma prova de compromisso, que aguentar era parte do jogo. Agora sei que não é assim. Me cansei de contribuir e não receber nada. Me cansei de justificar atitudes, de minimizar minhas necessidades, de pensar que pedir equilíbrio era egoísmo. Me cansei de ser o suporte silencioso enquanto meus próprios limites iam se apagando. Esta história não termina com um reencontro romântico nem com uma grande confrontação. Termina com algo muito mais simples. Aprendi a me escolher. Aprendi que o amor não deveria parecer uma dívida permanente nem uma corrida na qual você sempre está atrás. Maia tomou suas decisões. Eu tomei as minhas. E embora lamente que o caminho dela tenha sido doloroso, isso já não é algo que me corresponde carregar. Hoje sigo em frente sem rancor, mas também sem portas abertas ao passado, porque há coisas que não se quebram de uma vez, mas se desgastam até que já não resta nada para reparar. E quando isso acontece, o mais saudável não é voltar atrás, mas continuar caminhando.